Bem, vamos começar o nosso programa de hoje com a presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabeth Grunwald. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos assistem. É muito bom conhecer a história de uma entidade com 205 anos de atuação permanente, sem ter fechado as portas um só dia. É isso mesmo. É claro que na época da cabanagem nós tivemos sim que nos entrincheirar um pouco por conta do movimento, mas a história da associação, falar da associação comercial é um deleite para todos nós, porque a associação comercial se mistura com uma parte da história do Pará, se mistura com uma parte, grande parte da história do comércio e do setor produtivo no Pará. Uma entidade que foi visitada por Dom Pedro II e depois por Getúlio Vargas. Verdade. Você sabe que hoje na sala da presidência tem 2 cadeiras. A primeira é que sentou Dom Pedro, e tem a assinatura do Dom Pedro no nosso livro de registro com a Imperatriz, e a segunda sentou Getúlio Vargas. Então elas estão lá na sala da presidência hoje. E uma entidade que já foi muito rica, né, doutora Elizabeth? Fez um prédio de 13 andares em plena Presidente Vargas, no centro, no principal centro da cidade. Tinha o prédio onde hoje é o Teatro Valdemar Henrique, na Praça da República, e o prédio ao lado, onde era a Escola de Química Industrial. Isso mesmo, isso mesmo. E agora me parece que passa por um momento, vamos dizer, de não grande protagonismo financeiro, digamos assim. É verdade. Hoje a sustentabilidade financeira da associação comercial precisa de cuidados. Como você bem disse, nós já tivemos assim, momentos muito importantes na época da borracha, na época áurea da borracha. Até hoje, quando você passa lá, no Teatro Valdemar Henrique, está gravado o nome Associação Comercial e do lado, na Escola de Química, está gravado o Museu Comercial. Então, realmente, nós já tivemos... E a Bolsa de Mercadorias, que era a Bolsa de Valores prédio, da borracha. Você sabe que aquele prédio do Teatro Valdemar Henrique, ele foi doado pela Associação Comercial ao Estado do Pará. Interessante. Foi. E o outro da escola ainda também, pertence? Os dois estão, nada mais pertence à associação. Ao longo da nossa história, esses prédios foram doados, como prédios históricos e tombados que são, foram doados ao Estado. Então, eu passo lá e o meu caminho é, todo dia eu olho, eu queria tanto de volta esse prédio. Porque, assim, realmente é uma história muito rica, muito densa, e a gente tem um sonho de fazer um museu do comércio, de fazer um memorial, pelo menos, do comércio, com toda a história do comércio no Pará. E com tantos anos, esse memorial, como é que está o acervo da Associação Comercial? Por exemplo, a cadeira aí onde sentou Dom Pedro está guardada. Está lá. E os apontamentos e os documentos? Olha, nós ainda temos muita coisa. Temos, sim, os nossos livros de ata, que os nossos livros de ata são verdadeiros documentos históricos, ainda eram todos subscritos à mão, naquela coisa bem grande, como se fosse um papel A3. Então, assim, tem muita coisa ainda, mas eu te confesso que ao longo da nossa história, primeiro, na época da cabanagem, que nós tivemos que nos entrincheirar, essa é a palavra, se perdeu muita coisa. Realmente se perdeu muita coisa quando se voltou, e aí quando se voltou já viramos Praça do Comércio. Os empresários eram ligados ao imperador, naturalmente. Sim, os primeiros sim. E seriam o alvo dos cabanos. Isso, exatamente. Por isso que eu uso essa palavra, nós tivemos que nos entrincheirar, que é bem o que aconteceu. Sim, imagino. Então se fechou porta, se ficou quieto, até que depois, quase 40 anos depois, se conseguiu voltar. Mas, assim, o que acontece? Essa história, ela é muito plena, ela é muito densa, e o acervo, ele também, a gente tem um projeto agora de recuperar a parte dele, de catalogar, de microfilmar. A gente ainda tem um caminho muito grande aí, e a gente também vai precisar de um pouquinho de ajuda sobre essa questão, porque... Vai enriquecer todo o sistema museal do Pará. Vai, com toda certeza. E você sabe que eu tenho um projeto audacioso que nesse ano da COP a gente gostaria muito de colocar o prédio da associação, o Salão Nobre, o prédio tombado da esquina, à visitação das pessoas, porque o nosso salão é lindíssimo, a nossa história é lindíssima, exatamente. Que pudesse atrair o público. Exatamente. É realmente muito interessante. Exatamente, essa é a ideia. E num ponto estratégico, né? Com certeza. Está ali ao lado da Estação das Docas, do Porto Futuro. Com certeza.
Mas isso está certo já? Olha, certo não está, mas eu estou trabalhando para isso. Nós já fizemos agora, recente, uma reforma no salão, abrimos o anexo, estamos buscando, pelo menos, começar o memorial, pelo menos verticalmente, colocar nas paredes a história para que a gente possa trabalhar melhor essa visitação. Como é que funcionam as câmaras setoriais? Quantas são e quais são elas? Bom, a associação hoje, ela funciona com vários braços. Nós temos alguns órgãos colegiados. E, claro, o Conselho Diretor, que é o órgão máximo da instituição. Nós temos um Conselho de Mulheres Empresárias, que atua no empreendedorismo, estímulo ao empreendedorismo feminino, na capacitação. Temos um grupo de jovens empresários, que é o Conselho de Jovens Empresários, que atua no empreendedorismo jovem até 40 anos. Temos um conselho, aí sim, de câmaras setoriais, e hoje são 14. O que o Conselho de Câmaras Setoriais faz? Discute cada segmento, e aí nós temos saúde, educação, seguros, meio ambiente, turismo, gastronomia, entre outras. E o nível de participação? É bom. Esse grupo de empresários do mesmo segmento discute o segmento, propõe melhorias, busca capacitação. É claro que numa entidade de classe, a gente nunca tem a participação maciça, o quanto a gente gostaria. Então, claro, nós temos algumas câmaras que têm um pouco mais de participação e temos outras menos, e também é sazonal, dependendo do momento. E o resultado? Apresentam resultado? Apresentam propostas, apresentam resultados e a gente intermedia. Porque hoje, veja, a credibilidade da associação comercial, ela é um ativo muito importante. Nós temos muito cuidado com essa caminhada que nós temos de 205 anos. Então, nós temos um relacionamento muito bom com os poderes constituídos. Nós participamos hoje de vários conselhos na cidade, não só no município, como no estado, como algumas entidades federais. Então, assim, a penetração da associação comercial, ela é importante, sim. Mas a participação ainda carece de fortalecimento, é como eu lhe digo. Umas mais, outras menos. Hoje são quantos associados, doutora? Hoje, se a gente considerar todos os conselhos, nós temos cerca de 1.000. E esse número é muito pouco. É muito pouco na medida em que a gente tem um potencial muito grande. A capilaridade, de por mostrar... exemplo, no interior do estado? Não, porque, veja, nós temos uma federação das associações comerciais do Pará, que, claro, é muito mais nova do que a associação comercial e que está trabalhando essa interiorização. Portanto, a criação de associações em cada hoje município. Nós já temos 53 associações comerciais nos municípios do estado, em 144. Isso. Então, claro, tem municípios menores que não muito caberia isso, mas a federação, que é a FACIAPA, está trabalhando nisso. Hoje a Associação Comercial tem a vice-presidência, uma das vice-presidências da federação. Mas a nossa área de atuação maior é em Belém. Vamos a um ponto que toda vez que se fala em associação comercial, lembra-se do eixo Santo Antônio-João Alfredo. Um eixo que já foi tão demandado, tão elegante, era o eixo do principal comércio da cidade, e uma associação comercial tinha o maior interesse, tanto que é o primeiro prédio logo na entrada. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Olha... Hoje está completamente depreciado, abandonado. E o que uma associação comercial poderia, de que forma poderia contribuir para o ressurgimento desse eixo? Olha, Mauro, esse ponto é tão importante para nós, que é uma das maiores bandeiras da associação comercial nos últimos 30 anos. Eu falo 30 anos porque eu estou lá há 30 anos. E nesse período que eu estou lá, nós já tivemos aí pelo menos 4 ou 5 prefeitos, tá certo? De todas as cores, mas a gente nunca conseguiu fazer uma revitalização. Eu não acho nem que é uma revitalização, eu te diria que é um resgate. Nós precisamos resgatar o centro comercial. E a cada nova administração, quando ela acontece, nós nos enchemos de esperanças e desengavetamos todas as nossas ideias e todos os nossos projetos e seguimos e realmente não temos tido
Muita sorte. Agora nós temos uma nova administração na prefeitura e a gente tem uma proposta de interferir, pelo menos na Santo Antônio. Porque hoje a situação do centro comercial ela é tão dramática e nós temos hoje cerca de 700 permissionários na João Alfredo e na Santo Antônio, que é da Presidente Vargas até a Frutuoso, nós temos cerca de 100. Portanto, a gente defende um pouco agora, e estamos até num grupo de trabalho com o novo prefeito da cidade, que nós possamos iniciar esse processo pela Santo Antônio, até para que a população consiga perceber que é possível ter esse resgate. E no ano em que nós vamos ter um evento da magnitude da COP, não é assim? Todas as vezes que a gente viaja para algum outro lugar que a gente não conhece, a gente não quer ir no centro, nós não queremos ir no mercado. Eu, pelo menos, adoro mercados ao longo por onde eu ando. Então, hoje a gente precisa, nesse pouquíssimo tempo que a gente tem até novembro, reordenar o centro comercial. E qual seria a participação da associação comercial? Pelo menos cobrar do poder público. O poder público só age sob cobrança, porque as demandas são imensas, são muito maiores do que a capacidade financeira de qualquer poder público. É verdade. Então, precisa ter uma estrutura com respeito de uma associação comercial para cobrar, para acelerar, para dar ritmo à coisa. É verdade, precisa. E você falou muito bem, a gente compreende o desafio que é ser prefeito de uma cidade como Belém, que tem problemas de décadas represados aí, né? A gente tem cobrado, sim, isso a gente faz bem até, mas tem coisas que dependem realmente da ação do poder público. Nós não temos poder de polícia, nós não temos alguns poderes que determinariam essa intervenção de forma mais assertiva. O que nós podemos fazer é cobrar, é apresentar as nossas propostas, é buscar articular parcerias público-privadas para que estejamos juntos. Hoje não dá nem para a gente chamar os empresários que estão com lojas no centro comercial e pedir para que eles reestruturem suas fachadas. Porque hoje eu tenho um comércio informal que praticamente obstrui a entrada das lojas. Então, como eu lhe disse, nós entendemos os desafios de uma cidade, estamos animados de novo com uma nova administração aí, o prefeito Igor chamou, isso é uma das coisas que está no projeto dele. Nós entregamos à prefeitura uma agenda mínima com propostas e com sugestões que nós entendemos importantes para o setor produtivo e para a cidade. Está de posse dele, entregamos na época da campanha. E estamos completamente à disposição e abertos. Isso agora, talvez seja a nossa maior bandeira. Nós, do lado de fora, a gente vendo, são tantas entidades e não tem nenhum consenso entre elas. Não há um porta-voz para poder conversar diretamente com o poder público permanentemente. Vamos ver aí o caso Santo Antônio e João Alfredo. É Cindiloja, é CDL, é não sei o quê. FEComércio. FEComércio, assim por diante. Quer dizer, não há uma reunião entre eles para que quem vai ser o porta-voz da sociedade civil organizada. Tá, então nós vamos fazer o contato. Imagine como fica o poder público com tanta entidade, com tantas propostas, com tantos projetos. E é verdade. Nós ainda carecemos um pouco de articulação. Entretanto, nesse particular do centro, até estamos juntos. Até estivemos juntos perto de alguns dos últimos prefeitos. E aí temos comitê. Eu participo, por exemplo, a Associação Comercial tem assento no Conselho Municipal de Turismo, tem assento no Conselho da Cidade. Mas a verdade e eu aqui não estou absolutamente para colocar TACAP, enfim, em alguém, mas assim, a verdade é que o poder público tem tantas prioridades e tem tantos desafios, porque você mexer com o comércio informal, você mexer com tantos permissionários que tem ali para tentar ordenar isso, politicamente é difícil. Nós compreendemos isso. Mas também não podemos deixar de cobrar. Portanto, hoje, nesse grupo de trabalho que já está instituído na Prefeitura, que se instituiu semana passada, está a Associação Comercial, está o CDL,
está a FEComércio, está o SEBRAE. Enfim, as organizações, as instituições estão. Vamos ver se dessa vez a gente consegue ter uma voz um pouco mais forte. Torcendo. E creio que não só aguardar o orçamento do poder público, que, como a senhora sabe, há uma demanda incrível e uma disputa muito grande. Com certeza. Entre o pronto-socorro sem remédio e a Santo Antônio vai esperar. É verdade. Não é? Mas essas entidades têm a capacidade de procurar, por exemplo, parcerias público-privadas e apresentar efetivamente. Nós temos o associado A, B, C, D, que aceita essa proposta. Seria tão bom, olha, tão fácil. Isso é que a gente tenta, dentro dessa proposta que a gente tem, na hora em que o poder público entrar com a parte dele, porque a gente precisa... Você sabe de uma curiosidade? A maioria dos nossos empresários do centro hoje, de lojas, muitos deles chegam e os cabos estão... Eles roubam os cabos durante a noite. Sim, então, quando chega, está sem luz. Então, nós precisamos fazer um cabeamento subterrâneo naquele período, pelo menos de telecomunicação e de luz. Nós precisamos colocar banheiros públicos, nós precisamos fazer uma drenagem adequada, nós precisamos colocar um policiamento. Lembra que nós já tivemos o PM Box na cidade? Então, assim, tem algumas ações que dependem, sim, do poder público, que nós vamos estar junto buscando, aí sim, para trabalhar as fachadas, parceria com as fábricas de tinta, parceria com a Equatorial para a iluminação pública, parceria com outras grandes empresas. Hoje tem vigilância virtual, você pode pôr o toque, como nós temos em Belém. Com certeza. Isso garante de uma vias certa inteligentes. segurança. Isso. Perfeitamente. Mas apresentar propostas e não ficar aguardando o orçamento da prefeitura. Não é fácil, não, né, presidente? Não é. Mas eu te digo que eu estou animada. Eu sou uma otimista incorrigível, tá? Às vezes beira ao exagero, meu otimismo. Mas assim, eu estou bem animada. Mas toda a cidade está animada pela juventude do prefeito, pela articulação política que ele tem, o apoio que ele recebeu. Então está todo mundo entusiasmado. Mas tem que, como nós estamos com prazo aí, e esse eu acho a grande vantagem dos eventos, é que ele tem um dia para começar. É isso, não fica no campo dos sonhos, você tem um Ele deadline. tem um dia para começar e para terminar. Não adianta nós chegarmos dia 10 de novembro, não deu, não tem isso, tem que dar. Tem que dar. Então, todo mundo tem que se mobilizar e correr para resolver isso. E por falar desse evento, que abre no dia 10 de novembro, o que significa a Associação Comercial do Pará e a COP? Olha, primeiro quero te dizer, Mauro, que eu sou uma entusiasta firme, e não é da COP, do evento COP em si, mas é do momento COP. Para você ver... Que já começou. Nós tivemos a notícia oficial em maio de 2023 de que a COP seria em Belém, e desde lá nós já vimos trabalhando, nós já começamos a nos articular para ver como é que nós podemos nos inserir nesse contexto, como é que nós podemos trabalhar na preparação do setor produtivo para entender que isso é uma grande oportunidade, para entender que isso é uma grande janela, não só para o evento aí si, COP de 10 a 21 de novembro. Essa é a apoteose. Isso apenas, é o vetor. Nós entendemos o evento COP como um grande vetor. Mas a cidade já não é mais a mesma. Desde lá nós já vimos nos organizando na Câmara Setorial de Turismo, de Gastronomia, de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E mais recentemente já estamos com uma ação bem forte, e a gente pode até voltar, se você ainda tiver um tempo a tratar, desse boom da especulação imobiliária que aconteceu agora. Nós temos duas câmaras, que é a Câmara Setorial de Mercado Imobiliário e a Câmara Setorial de Síndicos e Condomínios, que estão andando juntas para entender que a locação por curta temporada é uma das ferramentas muito importantes para que a gente supra o desafio da hospedagem. A necessidade dos leitos. Pronto. Existe uma certa orientação. Essa especulação passa também por desinformação da população com referência a isso. Sim. Não é? É natural a especulação, o Brasil já está acostumado, já teve Copa, já teve Olimpíadas. Verdade. Isso aí sempre acontece. Então, a especulação, aí você abre o olho para valores irreais, não é? E que vão frustrar muita gente ficará frustrada. O fulano está ganhando milhões e eu não consegui nem alugar o meu. Aí eu quero botar o meu. Pois ou quer pôr o meu, quer desocupar. Quer dizer, falta informação. Falta. E falta alguém que lidere isso. Não, é só você procurar uma plataforma, Airbnb.
eles estão interessados comercialmente, eles vão dizer que está tudo bem. Eles querem aumentar o cadastro deles, é natural. Para você ter uma ideia das ações que nós vimos fazendo dentro da associação comercial, e aí, claro, cada momento exige uma ação um pouco mais forte, e o momento agora é locação por curta temporada. Nós fizemos 2 eventos bem importantes nas últimas 2 semanas. Nós tivemos uma palestra no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no Cresce, que nos convidou para estar lá, falando um pouquinho do que é a COP, porque a gente pode até imaginar que todo mundo sabe o que é COP e como nós estamos estruturados, e não é bem assim. E estivemos exatamente falando, e para você ver como o interesse está muito grande, nós tivemos cerca de 500 inscritos, 500 corretores de imóveis. E o que a gente falou muito ali? Além de, claro, situar um pouco o contexto COP, nós mostramos aos corretores de imóveis que a atuação deles é muito importante para essa ordenação, porque não é uma regulação, o mercado se regula, se autorregula. Eu não posso impedir você de colocar a tua casa por R$1 milhão. Agora, você tem um corretor da sua confiança, você tem uma imobiliária que você confia. Então, na hora que você chegar dizendo que você quer colocar a sua casa por R$1 milhão, o teu corretor, que tu confias, ele vai dizer a você: Mauro, você pode até colocar. Agora, quero lhe dizer que o seu imóvel, ele não vale R$1 milhão. Mesmo com o mercado em alta da COP, ele vale 100 mil. Então, se você continuar insistindo nesse, provavelmente você não vai alugar. E mesmo que alugue, uma situação ou outra vai acontecer algumas exceções, que vão acontecer do preço estar lá em cima, porque é a Embaixada do Emirados Árabes que alugou. Mas o que eu quero lhe dizer, que eu tenho dito muito para eles, é: a continuar esse movimento assustador, porque ele é assustador. Teve uma matéria do Valor Econômico que eles colocaram que nós estávamos praticando valores obscenos. É verdade. E não estão errados. Mas veja, o que a gente tem defendido? Isso provavelmente vai se regular, mas quanto mais se estender esse movimento, é muito ruim. É muito ruim para o mercado imobiliário, é muito ruim para a cidade, é muito ruim para o evento COP. Sim, as pessoas vão ficar estranhando. Porque você ganha em euro e em dólar, mas você faz conta. Sim. Em todo lugar que a gente vai, a gente faz conta. Então, nós tivemos, como eu lhe disse, 2 eventos bem importantes, foi esse no Cresce, e também tivemos um evento no último dia 29, que é exatamente para síndicos e condomínios, onde nós estamos disponibilizando gratuitamente uma cartilha de orientação a síndicos e administradores de condomínios, um regimento interno, também a título de minuta, e cada condomínio vai ajustar aquilo à sua realidade, mas, sobretudo, mostrando que o condomínio faz as suas regras, que você não precisa ficar assustado de permitir que o seu condômino coloque o apartamento dele a alugar por curta temporada, porque você vai fazer as suas regras. O inquilino só vai alugar se ele tiver com aquelas regras bem definidas. Não pode fazer festa, não pode receber visita, não pode utilizar a área comum e por aí vai, dependendo de cada condomínio. Então, nesse momento, Mauro, que esse ano começou com esse boom, nós estamos tendo uma atuação muito focada no mercado imobiliário. Que bom. Entendeu? Que bom, presidente, que nem eu sabia que a Associação Comercial estava tão entrosada nesse assunto, que é um assunto realmente perigoso até para o evento. Verdade. Né? Se a grande mídia nacional começar a espalhar que está todo mundo aqui extorquindo, vai ser um problema. Não, e um perigo para o legado. O que a gente quer? É que essa pessoa, que você que vem para a COP participar de alguma discussão, você se encante pela cidade, e você vai se encantar, porque a cidade, mesmo com todos os desafios, ela é encantadora, mas que você volte. É verdade. Que você traga a sua família, que você volte com seu grupo de amigos para ver jacaré, para ver cobra, para ver búfalo no Marajó e o que você quiser. Mas se eu continuo com isso, é um tiro no pé do legado que eu quero. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Presidente Elizabeth Grunwald, muito obrigado por essa nossa conversa inicial. Até a COP teremos mais, porque eu já vi que tem muitos desdobramentos desse assunto, né? Verdade. E quando começar alguma coisa no eixo Santo Antônio-João Freire, pode contar conosco. O que a gente puder apoiar na divulgação, temos o maior interesse.
A cidade merece que todo mundo fique engajado nisso. Com certeza. Né? Com e eu certeza. sugiro que a associação comercial, até por uma questão de idade, ela tem a preferência, né? A prevalência, que ela assuma a liderança junto às demais entidades, né? Que assuma a liderança, que eu acho que o poder público precisa, mas precisa de um interlocutor. Muitos atrapalham. É verdade. Eu agradeço muitíssimo o teu convite, poder falar para todos que nos assistem. Seu programa tem aí uma penetração muito grande. É muito importante que as pessoas entendam. Eu tenho um grupo de amigos que aí quando eu cheguei, ele fala, lá vem a Beth falar de COP. Você só sabe falar de COP? Eu digo, não só eu, todos nós deveríamos falar de COP, entendeu? Porque é tão importante esse evento. Eu enxergo esse evento tão importante para a cidade. E você tem que flexibilizar. Não é só o evento lá de 10 a 21. Opa, né? Isso. É toda uma mudança na cidade é um que já está legado que vai correndo, ficar para a cidade. Ou é agora, ou é agora. É verdade. Eu não vislumbro outra possibilidade tão importante, Mauro. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.